Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de táticas mais adequadas para se montar a sua carteira de ações. Como é que está a sua montagem de carteira? Você já tem uma carteira de ações? Se você já tem, ela obedeceu algum método para ser montada? Tem uma forma? Tem um objetivo? Ela tem revisão? Isso a gente vai buscar responder ao longo desse vídeo. Vamos lá. Pessoal, qual é a intenção? Você vai ver que a gente está aqui com análise técnica, análise fundamentalista e a carteira de ações. Por quê? Uma carteira de ações pode ser formada via análise técnica, via análise fundamentalista ou uma junção das duas análises, que é uma coisa que eu sou entusiasta. Eu gosto, por exemplo, de jogar ondas de Elliott e fazer uma análise de múltiplos. Pode dar uma carteira bem interessante fazendo dessa forma. Mas é muito pessoal. Tem gente que só prefere uma análise mais técnica. Outras que só análise fundamentalista ficam satisfeitas. E por aí vai. O mais importante é a gente adentrar ali e realmente entender as possibilidades para você formar essa carteira. Vamos lá. Dentro da análise técnica, tem algumas possibilidades. Você pode utilizar um MACD ou as médias exponenciais e simples que existem, o IFR, Índice de Força Relativa, pode vir com um indicador que traga uma tendência mais bem definida, que é o caso do High-Low, ou você pode se especializar em ondas de Elliott, que é uma análise com mais observação, de observação de mercado, e isso pode te dar o trigger, o gatilho de entrada para uma carteira de ações. Que pode ser uma carteira de ações de maior prazo, de menor prazo. Nesse caso aqui, eu estou falando de uma carteira de ações que vai trazer novas análises, talvez de 3 em 3 meses. Eu não sugeriria uma carteira de ações que você tem que ficar modificando com menos de um mês, por exemplo. Mas eu imagino que de 3 em 3 meses, no meu entendimento, isso é uma periodicidade interessante para você entrar, pelo menos num filtro de análise técnica. Olha, isso aqui não está tão interessante, a minha visão mudou, então pode ser ali uma ideia, começar com essas revisões trimestrais. Depois, pode ir para quadrimestral ou mesmo a cada 2 meses. Vai muito também de ir se acostumando e vendo como é que a sua carteira roda desta forma. Próximo passo, análise fundamentalista, Essa é uma outra análise que você vai ter que olhar ela mais trimestral. Não tem como você olhar menos do que ao trimestre. Por quê? Os balanços saem a cada trimestre. São 4 balanços ao longo do ano, então eles têm a periodicidade trimestral. Então, os novos dados são trimestrais. E aí você pode fazer essa análise fundamentalista através do fluxo de caixa. Você vai buscar ver o preço da ação através do fluxo de caixa, chegar num preço justo daquela ação. Ou você pode fazer via múltiplos, ver se o retorno sobre o patrimônio líquido está alto, está interessante. Retorno ali, você buscar o PL, o preço por lucro, daquela empresa interessante, ou seja, quanto tempo demora para eu reaver esse meu dinheiro investido, ou o preço por valor patrimonial. Uma forma de você fazer isso via análise fundamentalista é através do site fundamentos.com.br. Clica aqui em busca avançada, você vai conseguir, através de vários critérios, montar, quem sabe, a sua lista de filtro fundamentalista. E aqui você vai estar olhando múltiplos. E aí, dessa forma, você vai conseguir ter esse filtro fundamentalista e aí você vai adotar um critério, o que você entende como mais interessante. Começa com esses indicadores aqui, Começa com ROI, com PL, com PVPA, busca um ROI acima de 10%, um PL ali positivo, obviamente, abaixo de 15%, um PVPA entre 0 e 2%. Isso tudo podem ser alternativas para você começar e você vai filtrando. Aí você chega, você pode fazer isso através desse site gratuito. Aí você chega num momento onde você vai ter uma lista de ações. Essa lista de ações pode ser que seja suficiente para você. Olha, não, eu gosto de uma análise mais fundamentalista, eu vou ficar com esse critério somente. Ou, através dessa lista de ações, você vai a adotar uma análise
técnica em cima para fazer um novo filtro e chegar na sua carteira trimestral. Ficou naquela carteira trimestral, próximo trimestre, adota a mesma coisa. E aí você tem uma carteira de ações com um método, uma forma de operacionalizar, uma saída, se não obedecer esse método, ela sai depois de 3 meses. Então você já está mais posicionado do que quem simplesmente, eu comprei uma ação, tá lá, não sei o que eu faço, ela vai virar virou uma carteira de ações, porque você não sabia e nem tinha um método para saída, para objetivo e para dar entrada em outras ações. Então, não é porque você entrou lá atrás, eu entrei numa ação há muito tempo atrás e agora ela está na minha carteira. Tá, mas qual é o método? Aonde você quer chegar com essa ação? Por que você está segurando essa ação? Será que não valeria vender essa ação e entrar numa outra que você tivesse um método e visse com possibilidades de subir? Tá? É muito importante você ter esse método para você não ficar refém daquela ação, não ficar segurando, né? Ficar abraçado com aquela ação até ela quebrar ou voltar ao seu preço de entrada, que muitas vezes muita gente adota essa medida e não dá certo. Então, adote revisões trimestrais. Sugestão, alie análise fundamentalista com análise técnica e aí chegue numa carteira que você vai gostar e que você pode ir acompanhando ao longo do tempo. Tá bom? Fico por aqui. Até uma próxima aula. Gostou do vídeo? Espero que sim. Ainda temos muito mais pela frente. Se você estiver dentro do portal do Trader, em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir a próxima aula. Se você estiver no YouTube, temos um link na descrição para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde vai ter acesso a perguntas de fixação, material de apoio, relatório de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas do próprio portal. Tudo de graça! Não esquece de dar um like e se inscrever no nosso canal. Esta aula é totalmente gratuita e a melhor forma de você contribuir com o nosso trabalho e ajudar outros traders é compartilhando este vídeo. Só uma coisa, para acompanhar a próxima aula é só clicar nesse vídeo aqui.